Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um podcast no trecho. Dessa vez, podcast no trecho de número 47. Nossa 47ª edição retorna depois de uma semana calma, ou mais ou menos, né? Não tão calma para quem é da linha 5 Lilás, né? Enfim, recados rápidos. O episódio de número 17 do Som dos Trilhos já foi lançado. Se você tem alguma dúvida em relação ao nosso sistema, em relação ao canal, algo do gênero, vá lá no vídeo, veja e comente lá, que no próximo episódio eu faço o apanhado das perguntas e respondo elas ali no próximo capítulo, certo? Se você não é inscrito do canal São Paulo sobre Trilhos, se inscreva. Nós também deixamos aqui para você um link na descrição com a nossa página no Facebook, onde eu consigo postar com maior frequência, certo? Então, se inscreva no canal, curta a página, se quiser deixe seu comentário, aqui eu respondo eles todos manualmente. Aproveita enquanto eu respondo os comentários, né? Porque se o canal crescer muito, vai chegar uma hora onde eu não vou conseguir responder nada praticamente. A garganta tá um pouco ruim por conta do programa de ontem, mas espero que vocês relevem aí essa situação que me afeta nesse momento. Enfim, vamos para as notícias. Nossa primeira nota é a seguinte: bloqueios são instalados na estação São Paulo Morumbi, certo? Mas uma matéria do Ferroviando está cobrindo bastante as estações. E é uma instalação importante, mostra que as obras estão avançando, mostram que talvez o prazo, pelo menos para a entrega de São Paulo Morumbi, esteja um pouco mais perto ali de acontecer, certo? Foram instalados ali na estação alguns bloqueios de vidro, né? Ao contrário do que a gente vê ali nas principais estações novas, que são bloqueios normais, na linha 4 são praticamente todos bloqueios de vidro, né? Você passa ali, tem um sensor infravermelho que detecta seu corpo e abre as cancelas de vidro, são bem elegantes. E creio que a população, né, pelo menos a região ali da linha 4, tem ali uma educação maior para poder usar esses bloqueios, evitando ali quebras, certo? Além desse fato da instalação desses bloqueios, nós temos também o início do assentamento de pisos, certo? Ou seja, aquela parte de concreto da obra já começa a ser tapada, certo? Instalação de pisos, por mais que ainda seja encontrada sujeira no local, isso é algo que pode ser resolvido com uma boa limpeza. Também é importante ali para uma inauguração. Sistemas de ventilação também já estão sendo instalados e os guarda-corpos já foram concluídos, só faltando apenas a colocação dos vidros ou de uma estrutura ali de plástico, como foi feito lá em Higienópolis Mackenzie. Quem não lembra, você chega lá em Higienópolis Mackenzie, tinha algumas estruturas que ao invés de vidro era um plástico totalmente tosco que foi colocado ali, né? Triste nessa situação. É um material semelhante, mas não deixa ali a mesma elegância de um cristal como o vidro. Muito em breve nós teremos também a instalação das escadas rolantes, certo? Tanto na parte do mezanino inferior quanto na parte ali da estação propriamente dita. Será uma estação relativamente profunda que certamente demandará uma quantidade interessante de escadas rolantes. Também está prevista na estação São Paulo Morumbi a instalação ali de um terminal de ônibus. Entretanto, esse é até então um dos maiores gargalos para que a obra se finalize. Afinal de contas, isso ainda está sendo finalizado a base ali, que vai ser o terminal, para eventual asfaltamento e depois, né, concluir os detalhes. Sobretudo a parte da estrutura de cobertura, né, do novo terminal de ônibus de São Paulo Morumbi, certo? Até então, o prazo para a entrega da estação está dito aqui até setembro de 2018. Se tudo der certo, é capaz que consigam entregar nesse prazo mesmo. Entretanto, né, tudo vai depender ali, pelo que se observa, das obras de finalização do terminal. Nós não sabemos se a estação pode ser entregue sem um terminal. Talvez sim, talvez não, fica a dúvida. Mas, por enquanto, né, é bom ver que as obras estão avançando nessa estação.
Muito bem, próxima notícia é a seguinte: aditivos na linha 5 Lilás, isso mesmo, aditivos do contrato que foram aprovados aí no último dia 31 de julho de 2018, certo? Esse aditivo aí deixou uma preocupação um pouco grande em relação ao prazo das obras, se isso pode afetar, mas o que nós temos aqui é a aprovação esse contrato adicional no valor de 2,8 milhões de reais, certo? Esse contrato ele compõe aí algumas cláusulas aí, né? Alguns acréscimos às obras que foram realizadas ali entre o que seria a estação entre dois VSS, que é o Dionísio da Costa, e um lá no final, que eu não vou lembrar o nome exatamente. Eu não anotei o nome dos VSS, mas é praticamente entre o trecho que fica entre a CD e o fim lá em Chácara Clabim, justamente o trecho que está sendo construído agora. Esse contrato compõe aí o controle tecnológico de comunicação social com a comunidade durante 6 meses, a contratação aí de 1.000 metros quadrados de contrapiso, 1.500 metros quadrados de eletrodutos, 79 caixas de passagem feitas em alvenaria, 769 metros quadrados de impermeabilizantes, trabalhos na ventilação das estações Santa Cruz e Chácara Clabim, sistema de proteção contra descargas elétricas atmosféricas em 4 VSEs, certo? Saída de emergência e ventilação, estruturas metálicas no bicicletário de Chácara Clabim, e estruturas para a cobertura de Santa Cruz, além de uma mureta de apoio para o guarda-corpo na escada do Arquidiocesano, certo? Fica ali na região de Santa Cruz, certo? São vários acréscimos, possivelmente alguns deles se referem, pelo menos a minha visão, certo? Não é uma certeza, a áreas internas, não necessariamente áreas externas ou áreas públicas que as pessoas vão acessar. Portanto, pode ser que isso não impacte realmente nos prazos, né? O metrô tomou aí uma nota falando que esses acréscimos não impactarão no prazo das obras. Eu sou ali da mesma opinião do metrô, né? Pois boa parte ali do que é pedido são coisas relativas a obras civis ainda. E você pode ver que boa parte das estações já finalizaram essa parte de obras civis, que é a construção da estrutura propriamente dita, e estão apenas finalizando a parte de instalações de sistemas, instalações de aparelhos que propiciam acessibilidade, como elevadores, escadas rolantes, etc. Mas estamos de olho ali. A linha 5 é uma linha que está dando ali bastante repercussão na mídia, mas certamente creio que, bom, claro, as obras elas vão ter um atraso possivelmente, mas elas talvez esse aditivo não impacte tanto quanto parece que vai afetar. Muito bem, próxima nota é a seguinte: a operação privada da linha 5 e um panorama complexo adiante. A linha 5 Lilás, para quem não sabe, foi recentemente, faz uma semana que ela foi concedida oficialmente para iniciativa privada. A partir de agora, a linha 5 não é mais operada pelo metrô de São Paulo, e sim pela Via Mobilidade, uma empresa do grupo CCR, e também com um pedacinho ali da Ruas Invest, certo? O prazo para a entrega das estações do trecho é incerto, certo? Como comentei na notícia acima, houve um acréscimo das obras ali, né? Um aditivo. Entretanto, esse aditivo talvez não impacte tanto. O problema real talvez seja na finalização das estações terminais, Santa Cruz e Chácara Clabim. As CDs servidores do São Paulo estão em condições satisfatórias de serem entregues. Aliás, bem mais do que estações antigas, como por exemplo Moema, que não aparecia tão completa assim, certo? No caso aí, em ACD Servidores do São Paulo, existe, é claro, uma possibilidade, uma alternativa dessas estações serem entregues antes das estações terminais, certo? No mesmo esquema que foi feito ali na linha 15,
onde iriam ser entregues 5 estações, só que a quinta, que era Jardim Planalto, foi deixada para depois por conta das obras. Pode ser que ocorra a mesma coisa aqui na linha 5, mas não é uma certeza, parece que a intenção é entregar as 4 de uma vez só, certo? Lembrando ali que na gestão do ex-governador Geraldo Alckmin as obras foram drasticamente aceleradas. Afinal de contas, Moema, que era a estação mais atrasada do trecho, foi entregue aparentemente completa. Quando eu fui visitar Moema, fui uma vez só em Moema, ela estava numa situação bacana, estava bonita, por sinal, né? Mas, após a saída do governador, o ritmo das obras voltou ao seu normal e os atrasos começaram ali a tomar a rotina dos principais meios de mídia e, claro, a boca do povo que sempre reclama ali dos atrasos. E falando ali em atrasos, começamos aí a operação pela Via Mobilidade já cheia de atrasos, né? Com uma operação irregular e falhas constantes nos sistemas. O espirro agora, não era para acontecer, mas aconteceu. Lembrando, pessoal, que a garganta tá um pouco ruim por causa do programa de ontem. Existem seus programas longos, existem gasto humano, sobretudo das cordas vocais. Passado o momento do espirro, nós temos aqui o seguinte, né? As falhas da linha 5 Lilás, possivelmente decorrentes ao CBTC, o Sistema de Controle de Trens. A Via Mobilidade até então não se manifestou em relação a essas falhas. Durante toda a semana foi registrado ali situações com velocidade reduzida, plataformas superlotadas e reclamações constantes dos usuários. Parece que a solução milagrosa não deu certo. Afinal de contas, é até um erro dizer que solução privada milagrosa. A Via Mobilidade assumiu a linha há uma semana. E num cenário com grandes falhas no CBTC, era mais do que previsível que esses tipos de coisas iriam acontecer. Mas não talvez com a frequência que está acontecendo, né? A gente esperava um pouco mais. A Bombardier, que é a responsável pela instalação do sistema de controle, parece que fez um voto de silêncio. Ela não abre a boca para absolutamente nada em relação a isso. Certo? O metrô multa a empresa constantemente. É capaz que a Bombardier até largue o CBTC por conta de tamanhas multas, porque não é possível que uma empresa consiga deixar as coisas do jeito que estão. Né? E nem sei se é viável o metrô continuar aplicando mais multas devido ao volume ali que está sendo acumulado, né? Atualmente, né, o que a gente já sabe é que o metrô realizou os testes da linha 5, os testes já foram finalizados para ser usado em todo o trecho, de Capão a Clabin. Então, só cabe ali a mobilidade, assim que as obras das estações estiverem prontas, ativar o trecho para operação plena. Certamente ali vai ser um período bastante conturbado, porque as últimas estações são estações vitais para o sistema. São duas integrações que simplesmente dão uma saída ali para o pessoal da Zona Sul de São Paulo, uma alternativa consistente, porque ela vai rebalancear todo o fluxo de usuários ali no sistema metroviário. Certo? O que a gente pode ter então simplesmente um pensamento otimista de que as obras sejam finalizadas rápidas e de que a Via Mobilidade tenha um jogo de cintura bastante forte para lidar com as falhas, porque elas vão acontecer e quando acontecer a Via Mobilidade precisará ter sabedoria, ter um bom discernimento para atuar em casos emergenciais. Aliás, né, lembrando, Moema será entregue ali a operação plena assim que as novas estações forem entregues. Certo? Essa foi a notícia. Então, linha 5 entrou ali na operação privada e durante pelo menos esses primeiros meses teremos uma operação um pouco mais conturbada. Pois bem, então a nossa última notícia do podcast é a seguinte: metrô condenado a pagar 10 milhões de reais para consórcio da linha 4 amarela, certo? Para quem não sabe, o consórcio da linha 4 ela mudou de uns tempos para cá.
nós tínhamos o consórcio linha 4, que foi suspenso ali devido ao atraso nas obras, e entrou um novo consórcio que é formado pelas empresas TISA e CONSA. São empresas da Espanha, certo? Ocorreu ali que na retomada de algumas obras da linha 4, o consórcio acabou encontrando algumas dificuldades, como a retirada de material contaminado de um dos canteiros de obra. E nessa, a concessionária acabou requerindo do metrô de São Paulo um ressarcimento do valor de 10 milhões de reais. Certo? Esse tipo de situação, quando ocorre aí um imprevisto nas obras, é plausível estar em contrato, né? No caso, para a realização desse orçamento, foi realizado o que a gente chama de dispute board, né, onde 3 técnicos das empresas envolvidas, né, também do metrô, né, fazem uma análise do que ocorreu. E feita a análise, foi concluído, né, que o prejuízo ali decorrente desse material contaminado seria de 10 milhões de reais. O metrô chegou a recorrer, mas o Tribunal de Justiça acabou mantendo a decisão dessa indenização para o consórcio da linha 4, que foi responsável, né, pela construção de Oscar Freire, Higienópolis Mackenzie, São Paulo Morumbi e Vila Sônia, certo? Não foi dito aqui quais os canteiros de obra havia esse material contaminado, apenas foi dito que havia ali esse problema em um dos canteiros de obra, certo? O metrô, claro, vai recorrer da decisão, né? Porque mesmo que exista ali o dispute board, que seria para evitar que esses casos chegassem à justiça e que as obras fossem paralisadas, o metrô parece que não viu um motivo muito claro para esse tipo de ressarcimento nesse peso, certo? Lembrando que o contrato com a nova concessionária ali, que está fazendo as obras, vai até 2020, né? Ou melhor dizendo, né? Previsão de ser finalizada em 2020, quando foi entregue a estação Vila Sônia, terminal da linha 4 amarela, certo? Enquanto isso, nós estamos acompanhando aí, as obras estão correndo por enquanto na normalidade, não creio que essa multa venha a causar transtornos, e esperamos também que ela não cause transtornos no futuro. A linha 4, ela tem uma certa demanda de chegar ao seu terminal na Vila Sônia, para que aí sim ela possa ter uma serventia na região onde ela realmente foi concebida ali para ser servida, certo? Então é isso, o metrô ali por enquanto estará com 10 milhões de reais iríamos ali 10 milhões de reais mais pobre, né? Devido a essa condenação ali pelo material contaminado em um dos canteiros de obra da Via 4. E foi isso foi mais um podcast no trecho, podcast de número 47. Agradeço mais uma vez a todos que ouviram o programa até o final. A garganta ainda está um pouco deteriorada devido às constantes gravações, principalmente do som dos trilhos, que é um tipo de quadro único, onde eu acabo me dedicando para responder os comentários de toda espécie ali, certo? E acaba que eu tenho que fazer em blocos, como foi no programa anterior, para não desgastar tanto assim minha voz, certo? Mas no final, tudo aconteceu, o programa está no ar, o podcast está no ar, e é isso que importa. Eu estou ainda avaliando algumas possibilidades quanto ao podcast da semana seguinte, devido a compromissos que eu tenho tanto no sábado quanto no domingo, ambos muito importantes. Talvez eu faça alguns registros, entretanto, pode ser que o podcast seja afetado por isso. Vou verificar a possibilidade de lançar o podcast na sexta-feira. Não é uma certeza, mas é uma coisa que eu vou tentar me comprometer para evitar atrasos no programa. Fora isso, agradeço a todos mais uma vez. Estamos crescendo e muito em breve novidades. É isso e até a próxima edição do podcast No Trecho.